Boa tarde, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 4 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 1h54 da tarde, nessa segunda-feira. Começando aqui pelos mercados, né? Um dia aí de correção nas três principais bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones recuando 0,85, S&P recuando 0,41 e a Nasdaq recuando 0,33. Em relação ao nosso calendário econômico, nós não temos nenhum evento pré-agendado no dia de hoje, porém gostaria de fazer uma correção. Foi compartilhado na sexta-feira o resultado do payroll e eu menciono que é referente à contabilização das pessoas trabalhando em um determinado mês, pessoal. Na verdade, o payroll ele contabiliza o número de empregos que foram criados em um determinado mês. Naquela ocasião, apenas 12 mil novos empregos foram criados. Tá? Então, relativamente baixo em vista do poder econômico do país norte-americano, né? Inclusive, se você analisar o número de habitantes também, beira ali os 350 milhões, né, de habitantes. Então, teoricamente, foi um resultado fraco e volto a frisar a importância de acompanhar mais de perto outros indicativos para que possamos, né, fazer uma análise um pouco mais minuciosa do que será a economia dos Estados Unidos daqui em diante. Beleza? Então, vindo aqui para o Bitcoin, que é o nosso carro-chefe, pessoal, vamos analisar o que aconteceu de sexta para hoje, né? E as principais possibilidades aí para o final do dia, né? Até o dia de amanhã. Então, pessoal, a gente estava nessa região aqui, né? Do nosso suporte que unificava, né? Os topos descendentes desde a série histórica, né? O topo histórico. A gente sabia que haveria necessidade aqui de um certo protagonismo, né? Mesmo em vista de que não haviam condicionantes. Naquele momento, a gente enxergava bastante volume vendedor, né? Ou seja, falta de volume comprador nessa região. Não identificamos um candlestick padrão de força, tudo mais. Então, a gente já tinha uma perspectiva de que o mercado poderia vir buscar aqui, né, a região dos 68 mil, né? E de fato, depois de muita luta, né, a gente fez a identificação de uma mini barreira e etc. Os compradores, né, tentaram segurar o preço aqui nessa região por horas, né? Inclusive o rompimento foi acontecer apenas no sábado à noite. Então demonstra novamente, né, como conflitado estava essa região. E aí, pessoal, de fato veio o rompimento, né? Aconteceu o movimento aqui verticalizado dos vendedores, né? Inclusive próximo aqui da região que a gente mencionou, né, que seria dentro da região aqui entre a abertura e o fechamento desse candle, né, um pouco para mais, um pouco para menos, acabou vindo para menos, né? E acabou acontecendo, né, uma retração aqui na mínima desse candle do dia 28. Então, ficou mais ou menos dentro daquilo que a gente imaginava. A média de 20 períodos era um grande indicativo, né, de uma retração por parte dos compradores. Ao mesmo tempo, a gente precisava ali, né, de um certo protagonismo também por parte dos compradores em vista, né, da gente tentar aí uma nova tendência de alta, né, uma movimentação ascendente. Então, de fato, aconteceu nessa retração, nessa região de preço, e aí a gente acabou vindo aí novamente para a região, né, dos 69 e pouquinho. Então, pessoal, de cara a gente já vai descartar essa região, como eu mencionei, aqui já percebe-se que não há mais, né, aquela briga, né, na região. Foi mencionado que a fragilização nos traria aí uma atualização das regiões marcadas no gráfico. A gente já vai remover aqui essa região, a gente não vai utilizar mais como referência de preço. E aí, pessoal, a gente permanece com o mercado descendente, né? Teoricamente, são topos descendentes, né? Fundos descendentes.
E eventualmente a gente está agora com o mercado aí buscando a região aqui onde houve a retração. Aqui provavelmente os compradores devem atuar com pullback. Agora a questão é qual será a intensidade desse pullback. Eu acredito que deva bater um pouco de cabeça aqui, mas eventualmente não faz muito sentido para mim aqui ser a retomada pelos compradores, né? Acredito que o preço não deva passar direto aqui, pelo menos alguma tentativa de retração será feita, mas ao que parece aí, né, analisando toda a estrutura de preço no atual momento, eu acho que fica mais visível, talvez, a busca aqui por essa região, né? Esse nosso suporte diagonal que unifica aqui esses fundos ascendentes. Então, talvez aqui a gente tenha, né, uma reação mais incisiva dos compradores, né? Teoricamente é uma região mais segura em vista já da movimentação que é ascendente, né, por parte desses compradores e eventualmente a gente, a partir desse ponto aqui, a gente conseguirá, né, analisar de uma forma mais clara. Então, pessoal, a gente vai trabalhar com essas duas marcações principais aqui, que são as primárias, o ciclo de topos descendentes aqui, que foi criado, né, após o encontro na região do topo histórico. E ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com a ascendência desses fundos, né? Então, teoricamente, são dois pontos de decisão para que possa alterar, né, a atual estrutura de preço vigente. Então, a gente tem um conflito de interesses aqui, analisando, né? A gente tem uma estrutura descendente, uma estrutura ascendente e o tempo, né, ele vai determinar para qual lado o mercado irá continuar, né? Então, como eu mencionei, não acredito que aqui seja o reverse, né, da situação atual do mercado. Acredito que os compradores deverão, né, pelo menos atuar aqui, uma retração e tudo mais. Inclusive, vamos ver se a gente consegue pegar aqui essa movimentação agora, reduzir o tempo gráfico. Mas me parece mais prudente vir nessa região. Obviamente, pode acontecer, sim, daqui ser o ponto de reação dos compradores, mas né, terá que aparecer algumas evidências aqui, por exemplo, né, bastante volume comprador, um candlestick com padrão de força, de preferência a acumulação de lotes nessa região, né, reduzindo o tempo gráfico, identificar aqui uma ascendência. Então, são vários fatores que precisam ser casados, né, ao ponto disso acontecer. E aí, se a gente for pegar por probabilidade, né, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, eu não gosto muito de cravar, mas eu gosto de evidenciar as reais possibilidades, né? E isso acaba sendo um diferencial. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aí como é que o preço vai reagir aqui nessa região. Os compradores, alguma coisa eles vão tentar aqui, eventualmente, antes do preço vir para o nível abaixo, né? Na busca aqui de fato da nossa região teoricamente mais forte, nosso suporte com maior conflito de interesses, né? Que é a unificação daqueles fundos ascendentes. Mas, de qualquer forma, vamos ver aqui como é que os compradores vão reagir nessa região em vista de que aqui foi, né, a região do pullback, né, a região na qual esperávamos aí uma reação por parte dos compradores, ó. Tá chegando lá. Você já percebe os compradores tentando pelo menos reagir aqui na região, né? Vamos ver. Vamos ver como é que eles vão atuar aqui. Tentar pegar
on time aqui na análise. Está bem próximo aqui, né, da região que foi demarcada nesse momento. Novamente chegando próximo aqui, vamos ver se a gente tem pelo menos uma retração. Pessoal, não dá para a gente ficar aguardando aqui, porque vai ficar um vídeo muito grande aqui pro canal. Mas aí, de qualquer forma, a gente vai acompanhando aí ao longo da tarde. E acredito que deva seguir mais ou menos o que foi passado aqui para vocês, né? Você já percebe, né? Os compradores tentando criar uma retração aqui nessa região, mas foi o que eu falei, né? Não acredito que aqui seja o ponto de reversão. Aqui a gente tem muito mais potencial, né, de uma atuação mais incisiva, né, por parte dos compradores e, evidentemente, a partir daqui a gente vai colher algumas evidências, né, e eventualmente tentar antecipar a movimentação do preço, né? Se a gente terá aí novamente uma ascendência, né, em busca, pelo menos lá novamente na região próxima ao topo histórico, ou se eventualmente o preço ficará no meio do caminho. E a terceira opção, né, seria a continuação aí da movimentação vendedora, né? Ou seja, buscar níveis inferiores. Então aqui é um ponto de decisão importante. A gente irá acompanhar aí ao longo da tarde. E é isso, a gente retorna amanhã com uma nova análise. Eu agradeço, né, sua presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Fechou, pessoal? Então, uma excelente final de tarde para vocês. A gente se vê amanhã.